Hoje eu vim aqui conversar com o Kay, do canal Kay Ando, para falar de um assunto, gosto do profissional versus o gosto do arquiteto. Tudo bom, Kay? Tudo bom, Alberto? Tudo jóia. Prazer estar aqui com você. Prazer meu de estamos aí. Me conta um pouquinho. Vamos começar do início. Como é que você fez esse teu repertório, livros, canais, pessoas? O que te inspirou? Como é que você chegou no teu... Bom, acho que uma coisa importante na minha formação é porque a minha mãe é designer de interiores já há muito tempo. Então, com certeza tem uma influência direta aí. Desde criança você está respirando isso, tá? E outras coisas assim, eu acho que o repertório da gente, que a gente usa no trabalho, é o nosso repertório da vida. Então, todas as coisas que a gente vai vendo durante a vida, vai acumulando em viagem, em faculdade, ou num livro que você leu, e qualquer coisa que você vai lendo durante a vida vai te acrescentando. Então, tem coisas que são mais importantes e outras que têm um peso menor, mas eu acho que todas compõem o grupo do seu repertório. Então, profissionalmente, eu acho que tem a minha mãe, que é uma grande influência. Maravilha. E viagens de referência, principalmente viagens para feira, assim, também eu acho que tem um peso grande. É uma coisa que você considera que tem uma carga importante, que muda, às vezes, eu acho que viagens de feira e a influência familiar também são dois pesos legais. Fora todas as outras coisas que eu acho que tudo compõe o repertório da vida, assim. Certíssimo. Como a gente pode classificar essa questão? Porque é tão complexo, né, o design de interior, e a gente tem uma porção de estilos, sei lá, rústico, clássico, moderno, e é lógico que as coisas se misturam, as coisas se falam, mas para a gente tentar fazer uma coisa mais didática, como que a gente poderia classificar de uma forma assim, sei lá, em 5 grupos, alguma coisa assim? Eu não vejo muito eu acho que para fins didáticos a gente acaba classificando, né? Tá. Mas hoje em dia, com a velocidade da informação que tem, é muito difícil você ver uma coisa 100% de uma coisa ou 100% de outra. Na verdade, eu acho que é impossível, né? Se você vivia numa determinada época, em um determinado lugar, e não tinha muita comunicação com outros espaços, sei lá, você vivia na França, em 1800 e pouco, numa certa vila. Certo. Você vai acabar desenvolvendo um certo gosto que tem a ver com aquelas pessoas daquela vila naquele determinado tempo. E daí o que é bonito, o que é feio, vai sendo uma coisa local. E as pessoas vão desenvolvendo um estilo que fica restrito ali. Tá. Com a velocidade da informação hoje, eu acho que fica muito difícil dizer que uma coisa é 100% uma coisa ou outra. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer que quando a gente está fora desse movimento, olhando para trás, você consegue datar, você consegue classificar. Eu acho que a gente conseguia antes, quando a informação não era tão rápida. Tá. Porque não dá para falar assim, eu faço um estilo, sei lá, coisas dessas que estão na moda, assim, faço um estilo industrial. Mas você não vive numa indústria. Você não está olhando... Primeiro, ninguém que faz esse estilo industrial é realmente um operário que está lá na indústria e vive respirando os ares da indústria. Certo. Ele vê uma referência aqui, vê um Pinterest ali, vê um YouTube em algum lugar, vê algumas coisas que não tem nada a ver, vê alguma coisa que está no Japão, uma coisa que está nórdica, e ele junta algumas coisas que tem uma linha que vai mais para um estilo industrial. Certo. Mas eu acho que a gente está num mundo que a velocidade da informação é tão grande e as coisas estão tão integradas que a gente não tem caixinhas tão então separadas. Vamos pegar esse gancho. Mistura de estilos. Que cuidado a gente tem que ter de maneira geral para isso ficar bacana? Você enxerga isso de uma forma positiva, então? Mistura de estilos, você acha que é o que eu acontece hoje? Eu acho que não tem nem como ver se é positivo ou negativo. É uma coisa que não tem como você se livrar, assim. A gente vive nesse mundo que é desse jeito e que tá todo mundo interagindo com todo mundo. Então, todos os estilos vão naturalmente se comunicar. Se interagirem, né? E eu acho que cada profissional vai acabar criando o seu estilo baseado nessa questão do repertório que você me perguntou no começo. Entendi. Cada um vai ter a sua história, dependendo das coisas que a pessoa foi vendo ao longo da vida, as preferências pessoais que ele foi focando ao longo da carreira, ele vai acabar desenvolvendo um gosto para um certo caminho. Outro profissional, o gosto vai se desenvolver para um outro caminho e nunca vai ser igual. Tá certinho. O que eu queria te perguntar é o seguinte, tem profissionais que tem uma marca assim de paleta de cor, sempre trabalha naquela paleta, trabalha com aqueles materiais, a gente já reconhece o projeto daquele profissional de longe.
que você considera isso? Uma coisa bacana, porque o cara tem uma identidade, ele tem uma assinatura, ou uma coisa, uma variação em cima do mesmo tema, o cara viu que aquilo deu certo, então ele vai estar ganhando dinheiro com aquilo e talvez não explorando tanto da criatividade que poderia ser, né? Porque a gente trabalha com criação. Tá. Eu acho que pode acontecer isso que você falou, da pessoa acabar caindo numa zona de conforto, mas eu acho que, em geral, é coerente ao longo da carreira de uma pessoa ela conseguir definir um caminho que ela percebe que é o caminho dela. Né? Por causa dessa questão que você falou das referências, do repertório. Acho que a gente vai construindo um repertório ao longo da vida e esse repertório vai se refletindo nos projetos que a gente faz. Certo. E eu acredito, eu tô há 6, 7 anos já no mercado, que eu não acho que é uma carreira consolidada. Consolidado, estou dizendo 20, 30 anos de mercado. Aprendizado sempre. Em 20, 30 anos de mercado, você conseguiu criar um nome e conseguiu transportar para os seus projetos mais o seu gosto pessoal. Entendi. Então as pessoas acabam te procurando já porque elas se identificam com aquele gosto pessoal também. E quando você não tem já esse portfólio tão consolidado, as pessoas vão te procurar e você vai acabar atendendo mais ao gosto pessoal de cada cliente também. Porque eles não vieram buscando uma coisa específica que eles já viram do seu trabalho. Eles vieram buscar mais o serviço de solução para aquilo que eles... Então, acho que são duas coisas que vão se balanceando com o tempo e o desenvolvimento da carreira. Então, quanto mais para o começo, mais você fica suscetível às preferências pessoais do cliente. Entendi. E quanto mais sua carreira vai desenvolvendo, você consegue dar um corpo mais coerente para o seu trabalho. Se a gente fizesse o nosso trabalho 100% só das nossas preferências, sem a influência do cliente, daí eu acho que seria muito natural que os nossos trabalhos sempre tivessem uma linha muito parecida, porque é o nosso gosto pessoal, né? Agora, como a gente tem a influência do cliente... Mas o nosso gosto também muda, né? Muda. Eu vejo coisas assim, que, sei lá, roupas que eu usava, gente... Mas isso que é legal, né? A gente vai, acho que com essa bagagem a gente vai tendo insights assim. Mas é que nem artes plásticas. Por exemplo, artes plásticas é esse caso, né? Teoricamente, o artista não tem uma grande influência do cliente, né? Ele faz, na artes plásticas, você tá falando? Teoricamente. Porque no nosso caso é total. Não, teoricamente, né? Porque eles também fazem coisas sob demanda e tal. Teoricamente. Mas sempre precisa um marchand, né? A figura. Mas eles têm mais controle do processo criativo. Tem. E daí, um artista mesmo, ele vai passando por fases. Ele vai construindo o repertório dele ao longo da vida, e esse repertório vai crescendo e vai mudando. Então, o que ele fez no começo de carreira não é igual ao que ele fez no final de carreira. É verdade. Então, a gente que faz projeto, a gente tem essa variável do nosso próprio repertório que vai mudando, e a gente tem a variável da influência do cliente também. Então, acho que essas duas coisas vão se balanceando, né? Aí. Agora eu vou entrar numa outra questão. A gente vai lapidando o nosso gosto ao longo desse processo. E eu acho que quando a gente lapida o gosto, a gente tem aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Eu queria entrar nesse termo brega. Eu acho que assim, a gente tem que ter uma postura inteligente, uma postura respeitosa para saber aquilo que a gente gosta, aquilo que o outro gosta, entender o mercado, entender as demandas. E como que a gente avalia? Tudo que a gente não gosta é brega? Porque qualquer coisa pode ser brega. Eu posso falar, isso colorido é brega. Ah, não, isso tudo branco e preto é brega. Como que a gente poderia definir esse termo brega de uma forma legal, assim? Você tem alguma sacada? Eu acho que tanto o mau gosto quanto o bom gosto é o que quer que as pessoas de um determinado lugar, de um determinado tempo, falam que é. É só uma classificação. Então se a gente tá falando aqui, estamos nós dois aqui, de repente se a gente tem um gosto parecido, a gente vai chegar a uma conclusão de que isso é bom gosto, isso é brega. A gente saiu na esquina, foi para outro lugar, conversou com outras pessoas, mudou o contexto. Mudou completamente. Então, o que quer que as pessoas digam de um certo lugar, digam que é brega, é um termo, não significa que exatamente aquilo é brega, é só é relativo, né? É relativo a um grupo de pessoas. Perfeito. Então, o que o seu cliente acha que é brega e o que você acha que é brega, nenhum dos dois está certo. É só um acha bonito, outro acha feio, um gosta mais de azul, outro gosta mais de rosa. Show de bola. E só para complementar também, né? Por favor. Só para não deixar morrer. O que a gente acha brega hoje, pode ser que daqui a 5 anos eu ache o máximo.
Com Então, dentro do nosso próprio e gosto... E a própria moda faz muito isso, né? Você vê retornar coisas, você fala, meu Deus! Então, assim, não me julguem pelo que eu estou dizendo hoje, porque amanhã eu posso falar exatamente o contrário. E eu estou super ok com isso. É isso que é bom, a gente está aberto a mudar e entender. Tentar fazer uma pergunta. Você falou que o profissional vai tendo um amadurecimento ao longo da carreira, que no final ele tem talvez uma marca mais evidente e no início ele está mais suscetível. Vamos imaginar um meio termo. O que seria ideal? Qual que seria essa relação entre necessidades do cliente ou gosto pessoal? Porque uma coisa é necessidade, lógico, você tem que estar ali prestando um serviço, você tem que entender as necessidades. Mas o gosto do cliente e o teu gosto dentro daquele projeto, como que deve ser esse balanceamento em porcentagens, uma coisa mais... Assim, qual que você acha que deveriam ser esses pesos? É uma questão meio difícil, né? Vai muito de sensibilidade e não dá pra dizer que é uma coisa ou outra, assim, o meu gosto prevalece e o cliente tem que obedecer, ou é o gosto do cliente que prevalece e eu tenho que me conformar. Acho que todas as relações entre pessoas são coisas muito maleáveis, né? Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade e o cliente também. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que respeitar é o briefing. Tem uma necessidade do cliente que é um fato. Claro. Então isso não é uma questão de gosto. Eu preciso de quarto para uma criança, eu preciso de não sei o que, eu preciso de não sei o que lá. Continuando aqui com o Kay. Kay, sabe o que eu queria te perguntar? Por exemplo, no caso de você receber um cliente, que você já entendeu ali o gosto do cliente, não precisa definir, mas é um gosto que não está batendo ali com a tua proposta. Você não acha que seria assim ético, de repente, você encaminhar esse cliente para um profissional que tenha já um trabalho mais alinhado com esse tipo de demanda? Ou você acha que não? Ou você acha que a gente tem que, de formas, trazer referências para tentar mudar esse gosto do cliente quando tem um conflito? Ou você acha que a gente tem que, na verdade, entender que somos profissionais, que temos capacidade de fazer qualquer tipo de projeto? Qual caminho você acha que é legal na gente Eu nunca cheguei nesse extremo de eu pegar um cliente que eu falo assim, nossa, não tem nada a ver comigo, eu não consigo fazer nada que eu acho que vai agradar essa pessoa e ter que encaminhar para um outro profissional. Consigo até imaginar que possa existir esse caso, mas comigo ainda não aconteceu. Bem, né? E eu acho que também tem uma tendência das pessoas te procurarem porque já viram alguma coisa sua. Então esse risco diminui um pouco. É verdade. Né? Ou porque já viram geralmente é uma indicação de alguém, exatamente. já Foram tem uma num apartamento sintonia. que você fez, em algum escritório, loja que você fez e tal. Então essa chance diminui um pouco de ser um choque super forte. Porque o arquiteto assim, trabalha muito com essa relação, né? Mas pode ser de alguma coisa específica. Por exemplo, o cliente adora uma luminária pink de vidro que você olha e acha inconcebível, assim, sabe? Como é que eu vou fazer? Daí, eu acho que assim, eles estão contratando o serviço pelo nosso gosto pessoal. Então, eu vou dar uma sugestão e vou falar o que eu acho que é mais coerente e o que funciona melhor. Tá. Mas, por outro lado, eu também acho assim, que é o cliente que vai frequentar aquele espaço. E é o cliente que está pagando por aquela luminária pink de vidro, que eu não gostei. Então, ele tem o direito de comprar e usar o que ele quiser. E eu também tenho o direito de falar, não é o que eu aconselharia, mas se é o que você quer, a gente pode tentar adaptar o projeto de um jeito que isso fique mais coerente e tal. E, em geral, eu dou minha sugestão com ressalvas, falo assim, não é a minha Você tá fazendo o teu papel, porque depois também se o resultado não ficar bom, você vai ser, você foi contratado para aquilo, então você está sendo... Mas eu acho que assim, a minha relação tem que ser... Por mais que não seja só com o cliente, mas a minha relação é com o cliente. Não é com todas as pessoas que forem lá visitar e falar assim, é um projeto do Kay. Tem isso daí também, mas eu tenho uma obrigatoriedade com o cliente. Então eu tenho que dar para ele a minha opinião. Certo. Se ele não quiser seguir, eu posso tentar convencer, mas chega um ponto que eu tenho que respeitar. Ok, vou te fazer uma outra pergunta. Uma dificuldade que eu tenho é assim. A gente, às vezes, não acerta no projeto porque a gente não ouviu o suficiente o cliente, não entendeu exatamente... Porque o cliente, ele não é um profissional da área. Então, necessariamente, ele vai chegar para você e vai te dar
o que está dentro da cabeça dele. A gente às vezes tem que, principalmente eu morro de medo daquele cliente que você manda o orçamento, ele aprova e no e-mail, meu Deus do céu, porque depois é que vem o negócio. Então, prefiro o cliente que liga, que questiona, porque você vai conseguir desenrolar isso melhor. Como você faz? Uma dica aí para a gente conseguir puxar a língua do cliente. Puxar a língua? É. Puxar a língua é direcionar, assim? Não, é entender o que está lá dentro da cabeça dele pra gente poder ter essa sintonia. Tá. Tentar tirar a informação? Como que você faz? Acho que é uma coisa bem prática, assim. Então, é fazer uma reunião de briefing completa. Então, a primeira reunião é sempre uma reunião bem longa mesmo, para tentar entender não só a necessidade específica do que a pessoa precisa usar naquele ambiente, como é que vai funcionar, mas entender quem é, o que a pessoa faz, o que ela gosta, o que ela não gosta, tentar conhecer um pouquinho da pessoa, que isso já ajuda a fazer uma coisa mais coerente. Certo. E eu sempre peço referência. Você pede para ele trazer algumas de um jeito bem direto, de falar assim, o que você gosta? Me mostra coisas que você gosta. Tá. Não precisa ser... A gente vai fazer uma sala, você não precisa me mostrar uma sala. Me mostra coisas que tem a ver com o clima que você quer dar para essa sala. Tipo, você é uma pessoa que, sei lá, pratica esporte, que tipo de esporte você pratica? Entrar em assuntos que não são estritamente ali não do necessariamente, design, pode ser uma foto que te lembra o clima que você quer que essa sala tenha, sabe? Não precisa ser eu quero essa cama, ou quero esse tapete, mas assim... E amarrando com a imagem, você acha que dá para conseguir acertar mais? Se o cliente te dá essa posição, fica bem mais fácil de errar menos do que tentar só na conversa. Quando você coloca uma imagem, e hoje em dia o mundo está cheio de imagens. Hoje é muito fácil, né? Você entra no Google ali... Porque você sabe que o cliente viu um monte de coisa já. Não é que você está pedindo uma coisa que ele nunca viu. É muito fácil também, não é uma coisa que você vai fazer uma pesquisa. Não, aqui, abre um computador, a gente já consegue desenrolar. A maioria dos clientes já tem isso quando eu peço. Já está com isso. Não é que nem, sei lá, décadas atrás, que se você é uma pessoa que... Você só teria acesso a essa informação se você fosse uma pessoa realmente interessada, que comprasse revistas e tal. Hoje não, hoje todo mundo vê na internet todo dia, e quando a pessoa pensa em fazer um projeto, geralmente ela já vasculhou todo o Pinterest, já salvou um monte de coisa na pasta dela. Eu falo assim, você tem alguma imagem de coisas que você gosta que pode me ajudar? Toma o link aqui. Já tá pronto, geralmente, sabe? Ok, vou te fazer uma pergunta difícil agora. Uma situação, sem detalhar, mas assim, de conflito, de você ter uma ideia, o cliente tem uma outra ideia. Conta pra gente como é que foi, como é que você resolveu, se tiver alguma coisinha que você lembre. Não tô lembrando de nenhum caso específico de falar assim, isso daqui deu um problema. Tem uns casos, acontece bastante com luminária. Você quer da iluminação? Pra mim, luminária Maria, eu tô acostumado. É um problema. Luminária é um caso complicado. Várias vezes as pessoas têm algumas referências que não são as minhas de luminária. Vem com um monte de bolinha pendurada. Uns cristais, uns lustres. Um monte de bolinha de cristal pendurado, tô ligado. É difícil. Às vezes acontece e não é o meu gosto pessoal. Cada um tem o seu, mas não é o meu. Eu entendo. Mas, geralmente, assim, eu tento ir por um meio do caminho, assim, sabe? Tipo, o que você gosta nas bolinhas penduradas? Você gosta da bolinha ou você gosta do cristal? Falar, eu gosto do cristal. Fala, tá bom, então não precisa ser bolinhas penduradas, né? Tem alguma Vamos tentar achar um cristal. Bacana. Daí eu vou tentando desviar o caminho de um jeito que, assim, tento entender por que a pessoa gostou daquela coisa que não gosta. Exatamente. As pessoas têm puxar um gancho. Né? O porquê que ela... Isso que eu vi um cara de marketing falando que ele mandava as coisas para o cliente aprovar, o cliente aprovava tudo. Aí ele teve uma... Ele parou e jogou tudo na mesa e falou, isso tá tão bacana. Era a cor. O cara não gostava da cor, mas o cliente não tinha sacada de falar para ele que não gostava daquela cor. Então eu acho que isso é muito interessante, você entender o que tem ali por trás, né? Por que a pessoa... eu gosto do brilho cristal. O brilho cristal é lindo, mas a entrevista é com você. Ok, eu quero convidar o pessoal aqui que me acompanha na Elunato para assinar o teu canal. Sim, façam isso. Quem anda design, que tem coisas muito ricas, falando de arquitetura, cara limpa, francamente, é muito legal, tá bom? Deixa aí o recadinho pro pessoal. Então, por favor, gente, Te sigam achar lá, lá. dê uma passadinha no meu canal,
Se inscrevam se vocês acharem legal e a gente vai continuar. Espero que tenham outras conversas aqui, que para mim foi um prazer. Papo não falta. Clica aqui na lâmpadazinha, clica no joinha para me ajudar. Muito obrigado. Tchau, tchau.